Good evening, guys, and welcome to another English class. Como estão? Tudo bem? Mano, um cafezinho aí. Lembrando, good evening, boa noite quando você chega, quando você se apresenta. E good night é para dar tchau, ok? Última aula falamos sobre alguns tempos verbais e nesta aula de hoje, a última antes do próximo simulado de vocês, nós vamos continuar falando de tempos verbais, ok? Então, pegue aí seu marca-texto, lápis, caneta, para fazer marcações na apostila e acompanhar a aulinha. Beleza, galera? Então, pegue a apostila de vocês que eu pego a minha aqui. Tananana. Foi! Então, a aula de hoje, galera, é esta aula aqui. Opa, fechamos. A aula de número 7, ok? Time and Aspect A. Então, a gente vai ver verbs to. Na verdade, nós vamos falar aí de alguns tempos verbais. O primeiro deles é o passado simples. Isso mesmo, simple past. Se você está anotando, você coloca bem bonitinho aí o tópico, né? Primeiro subtópico, aliás. Simple past. O simple past, ele é para ações que aconteceram no passado. Óbvio, sir, você está falando do passado simples, é óbvio. Sim, mas veja bem, uma ação que começou no passado e terminou no passado, ok? Então, toda vez que você especificar um tempo no passado, né? Tipo, last night, ontem à noite, last weekend, último final de semana, em 1984, né, em 1984, enfim. Quando você especificar, você sempre vai usar passado simples. Beleza, galera? E aí, claro, nos verbos, como já foi comentado na aula passada, nós temos, digamos assim, os verbos normais, digamos, né? Verbos aleatórios, enfim. E tem um verbo que é específico, que é o verbo to be. Então, dê uma olhadinha aí no primeiro, olha só. Para o passado de be, temos que aprender apenas duas novas formas, o was e o were. Você deve lembrar que tinha três formas do verbo to be, né? I am, you are, he is, she is, tal. They are. No passado, nós temos dois, o was e o were. Opa, então já começa marcando aí, né? Você coloca be in the past, marca aí, coloca em verde-limão, sei lá. Marca o be, tem was e tem o were. E quando que a gente usa cada um deles? Tem a tabelinha aí. Se você marcou o was, por exemplo, coloca, sei lá, um rosa nele, o was é sempre singular, tá? Então, puxa uma flechinha, escreva isso aí. O was é sempre singular. Então, quando a gente fala em I, que sou eu, he, she, it, ele, ela, ou isso, né? Referenciar a um objeto no singular, a gente vai usar o was. Olha os exemplos aqui. I was a happy teenager. I was a happy teenager, né? I was a thin teenager, né? Eu era um carinha, um adolescente magro. Eu era, hein? Então, coisa no passado, entendeu, galera? Não é a realidade de hoje. Então, I was, bonitinho. Então, he, she, it was, ok? E aí você tem uma exceção. Eu disse do singular, mas, né, tem que ter uma exceçãozinha aí. Quando a gente fala em you, você, you direto, né? Lembrando que o you pode ser singular e pode ser plural, tá? Então, a exceção do singular é o you, você. You were, ok? We, aí é plural, nós, were, you were. Lembrando que o you pode ser vocês também. E they were. Então, agora fazendo a fala completa. I, he, she, it, was, ok? Quase, né? Em quase todos os casos de singular, com exceção de you. You were. Então, é sempre assim quando a gente fala em verbo to be, ok? I was, you were, he, she, it was, we, you, they were. E aí, a apostila de vocês traz alguns exemplos para a gente, ok? Então, marca essa tabelinha aí. É claro, né? Obedece a mesma regra do presente. Então, I was, afirmativo. You were, afirmativo. He was, afirmativo. He was in Montreal. Então, quando a gente fala ele estava em Montreal, a gente precisa de um contexto, tá? Tipo, quando que ele estava em Montreal? Só uma frase solta assim, a gente não é o que a gente coloca geralmente, tá? Então, afirmativo é nesse sentido, ok? E aí, obviamente, o negativo, você sabe disso, a gente vai acrescentar o not. Então, I was not a sad teenager, né? Um adolescente triste. I was not. I was not. O formal, a gente coloca o not, beleza? Sem contraction. Informalmente, você pode colocar. É o exemplo da apostila de vocês. I wasn't in class. Eu não estava
a aula, né? Então, wasn't, o were no passado, não tem, tem aqui, ó, we weren't. Então, atenção só à pronúncia, né? Caso você vá ler um texto em voz alta, enfim, we weren't, nós não éramos magos, né? Eu e o Victor, por exemplo. We weren't, ok? Então, você acrescenta o not, we were not, né? O not está ali, não tem muito segredo. E se for interrogativo, mais uma vez, a regra não muda, tá, galera? A regra é a mesma. Então, a gente vai trocar, né? Você deve lembrar, are you from India? Você, sei lá, vem da Índia? Então, are you from? Então, a gente troca, né? Foi comentei isso na aula passada, SVO, subject, verb, object, na verdade, sujeito, verbo, objeto. A gente comenta desde a primeira aula. Então, interrogativo com o verbo to be, uma regra bem específica, a gente troca a ordem, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, quer ver? Ó? Esse aqui, ó. Were you on the wrong chair? Você estava na cadeira errada? Então, você vai trocar, né? Você sabe, o afirmativo é you were. Interrogativo, a gente troca a ordem. Were you on the wrong chair? Né? Olha a última frase aqui. Were they in prison for life? Eles estavam na prisão por toda a vida aí? Ok. Então, they were, enfim. Não tem muito segredo, tem questão de praticar aí, né, obedecendo a mesma regra aí do presente. Beleza, galera? Dê um asterisco nessa parte aqui, ok? Só para você não se perder. Então, esse é o verbo to be, ok? Lembrando, o verbo to be específico. Já os outros verbos, nós vamos dividi-los em duas categorias. Né? O verbo to be também é um verbo irregular, tá? Mas ele é bem específico aí, então ele é tratado com todo esse carinho diferenciado, ok? No passado simples, continuando nesse mesmo tempo verbal, nós dividimos os verbos em regulares e irregulares. Verbos regulares, para descrever uma ação no passado, é bem tranquilo. Então, o que é uma coisa regular? É algo que segue um padrão. Então, o verbo regular, você marca para a gente aí, que ó, regular, né, pinta o regular aí, ok? E aí você marca o ed, isso mesmo. Então, um verbo no passado simples, tá? Sendo regular, a gente vai acrescentar ed. Então, exemplo, verbo play. My father played tennis yesterday. Né? Olha mais uma vez aqui, ontem. Essa é uma frase completa, bonitinha. Né? Então, meu pai jogou tênis ontem, né? Praticou tênis aí, enfim. My father played tennis yesterday. O verbo dance. I danced very much Friday night. Dançou muito. Então, assim, galera, o que você vai colocar? Watch. Né? Watch TV. I watched TV. Yesterday. Então, eu assisti TV. Wash. I washed my car. Long time ago, né? Lavei meu carro faz tempo, hein, pessoal? Tá precisando aí. Então, você basicamente vai acrescentar ed. Ponto final, se for regular. Já se o verbo for irregular, como o nome diz, né? Você vai destacar essa palavra irregular para a gente aí. Ele não tem uma. Como é que eu vou dizer? Ele não tem uma regra. Óbvio, né? Se ele é irregular, quer dizer que não tem regra, galerinha. Então a gente vai o verbo take, por exemplo. I took a taxi to the airport. O verbo take no passado é took. Ah, professor, como é que eu vou saber isso? Não tem magia, galera. A gente tem que ler, escrever, praticar, né, para adquirir esse conhecimento, que é basicamente conhecimento de vocabulário. Então, take. I took a taxi to the airport. O verbo eat. She ate McDonald's with me. Ela comeu um McDonald's aí comigo, ok? She ate. O verbo eat no passado é ate. Professor, como eu vou saber a forma do verbo? Tem que praticar, galera. Não tem sei lá, não tem magia, né? Você vai ter que praticar aí, tá? E tem uma tabela aqui, tá? Onde que tá essa tabela? Ao final da aula 7, nós estamos na aula 7, então avançando aí, você pode avançar na tua apostila comigo. Ó, tem os exercícios, é exercício obrigatório e tem esse anexo aqui, né? Na aula 7, justamente após os exercícios, ok? Então, o que vai trazer? Essa a tabela é bem importantinha para você ir praticando, tá? Tá dividindo aí. Então, não tem todos os verbos aqui, mas tem muitos verbos que são bem usuais, ok? Então, nós temos ali, ó, verbos irregulares, né? Porque os regulares, ed, então não tem segredo. Então, desconsidera essa parte por enquanto aqui. Opa, não, hey! Eu quero dizer, ó, tem a base form, então a gente vai considerar essa primeira parte. Verbo to be. No passado, was, were. Begin, que é começar. Began,
break, broke, bring, brought, buy, bought, né? Quebrar, quebrou, trazer, trouxe, comprar, comprei, né? Compramos, enfim. Então, vamos só nos atentar, neste exato momento da aula, a essas duas colunas aqui. O verbo irregular na sua forma comum, né? Sua forma base, e no seu passado simples, ok? A gente já vai ver quando que usa essa outra parte. Beleza, galerinha? Então, tem essa tabela para vocês olharem aí. Verbos irregulares. Voltando pro... Então tá, galera. Agora, então, como eu disse, né, não tem segredo, tá? Você tem que praticar, exercitar e enfim. Tá? Quando a gente vai falar do irregular, aí você vai precisar do auxiliar did. Isso nós vamos praticar mais para frente, tá? Mas já adianta aí, né? A forma no presente. Do you like pizza? Né? Você gosta de pizza? No passado não é do, a gente vai usar o did. Né? O do é um verbo irregular, no passado é did. Então seria, did you like the dinner last night? Então você gostou do jantar ontem à noite? Então, enfim, você vai usar o did, vamos praticar isso mais para frente. E no negativo, a forma é didn't. Então, coloca isso para mim em algum lugar já para ir adiantando, tá? Coloca essa pergunta, escreve aí. Did you like the class last week? Enfim, sei lá, did you enjoy the weekend? Essa é boa. Aí você aproveitou o final de semana, did you enjoy the weekend? Enfim, é uma frase comum no passado, uma ação no passado, beleza? E no presente, você lembra no no, I don't, ou no, she doesn't. Lembra disso? Agora a gente vai trocar tanto don't quanto doesn't, nós vamos colocar didn't. Did not, na forma formal. Tá? Então, no, I did not like the weekend. Então, não gostei muito do final de semana aí, ok? No, I didn't like. É bem importante, galera, que eu já mencionei, em aulas anteriores que a gente nunca repete a mesma conjugação verbal em inglês em uma frase. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, ó. Então a gente tem a forma afirmativa. I danced very much Friday night. Então eu dancei muito, certo? Então você vai escrever para mim aí, em algum lugar, puxa uma flechinha no seu caderno, enfim. Escreve para mim. I didn't, tá? I didn't dance last night. Como assim? Então, se você já conjugou o verbo auxiliar did no passado, I didn't, né? I did not, então você não vai conjugar de novo o verbo formal. Então, a forma correta didn't dance, dance. Que horrível essa aí. Sem o ED. Tá? Vamos abrir um Word aqui. Vamos abrir um Word que eu não estou convencido. Quer dizer, vamos tentar pelo menos, né? Vamos lá, computador. Não me deixe na mão agora aqui. Vamos abrir um Word como se fosse um quadro para a gente. Tá? Ou vamos tentar. Abrindo, vamos lá. Eu quis dizer assim, ó. Ai. Vamos colocar bem grande a letra. Vamos colocar um 80 aí, ó. Então, agora ficou bom, hein? Então, I danced a lot last night. Então, essa é a forma. Nossa, ficou muito grande, hein? Vamos reduzir um pouco. I danced a lot last night. Então, essa forma afirmativa no passado. A negativa que eu quis dizer, espero que todo mundo tenha entendido, mas para garantir, I did not, né? Lembrando que o did not é o equivalente a didn't. Mais uma vez, did not é a forma escrita formal, né? Didn't é usual, você fala bastante didn't, mas não é formal. Então, I did not dance a lot. I did not dance a lot. Então, o que eu quero dizer é assim, se for afirmativo, I dance, você usa o verbo no passado, tem aquela lista para você conferir. Se for negativo, você não usa o verbo no passado. Por que, professor? Mas negativo é passado? Porque você já está usando o auxiliar aqui. Beleza? Você não vai repetir a mesma conjugação. Tranquilo, pessoal? Mais um quadro aberto aqui, fechamos esse, voltamos para a nossa apostila, tá? E agora entra em cena o present perfect. Esse é um tempo verbal aí que pode ser, olha o que eu estou dizendo, pode ser traduzido ao pé da letra, pode ser em alguns casos, mas em boa parte não, tá? E é um tempo verbal que a gente não usa na língua portuguesa. Então, olha só,
Este tempo verbal não possui equivalente em português. Vixe, mas acalme-se. Para simplificar, vamos olhá-lo com o tempo verbal do passado, sem marcação do passado. Coloca, sublinha, faz coração, enfim, sem marcação do passado. O que a gente quer dizer com isso? Para construí-lo, utilizamos o verbo have. Então, o have, ele deixa de ser o verbo ter, ele passa a ser auxiliar de present perfect, seria o presente perfeito. Quer ver? Então, quando a gente vai falar, escreve, puxa uma flechinha aqui, escreve para mim aí, tempo que começou no passado, óbvio, né? Tempo que começou no passado, aqui puxa uma flechinha e escreve. Em algum lugar aqui, você escreve aqui, tempo que começou no passado e continua no presente. Isso mesmo. Algo, né? O tempo que começou no passado, o tempo que começou no passado e continua no presente. Então, quando a gente fala assim, quando você vai descrever coisas que você já fez na sua vida, você nasceu no passado, obvious. Mas e você está vivo, certo? Ainda bem, né? Então, tudo que você... A tua vida é um período de tempo que iniciou lá atrás e continua percorrendo até hoje. Então, quando você fala, olha um exemplo. I have climbed Anhangaba once, quer dizer que eu escalei o Anhangaba uma vez. Once é uma vez, né? Você não está especificando o tempo no passado. Porque se especificar o tempo no passado, é passado simples, que a gente acabou de ver aí. No caso, você está simplesmente falando, se fosse traduzir para a língua portuguesa, seria eu escalei. Professor, mas a tradução é como se fosse passado simples. Galera, esse é o problema da língua inglesa, ok? Esse é um probleminha aí para a gente ver. You have slept very much, né? Você dormiu muito, hein? Quer dizer, sabe quando o cara acorda com aquela cara inchada, assim? Dormiu 10 horas, sei lá. Então, você tem esse tempo verbal aí. E lembrando, né? I have, you have, he, she, it, has. Tá? He has wanted that car for so long. Então, ele quis, né? Esse carro por muito tempo. A gente já vê a questão da interrogativa. Aqui nós temos, it has killed 3 birds. He has killed, né? Corrige aí. Quem matou os birds foi ele. Então aqui tá errado. Não é it, é it, tá? Such a bad boy. He has killed, quer dizer que ele matou. Né? E os caras estão mortos, sem tempo específico. Beleza? Ações que você fez aí na sua vida, neste ano. Quando você vai numa entrevista de emprego, se porventura você for falar em inglês, você fala o que você fez na vida, sem especificar o tempo. Senão é passado simples. Você pode falar, I have worked as an English teacher. I have helped many people. I have done this. I have done that. Blá, 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 blá. Ok? Então, é aí que a gente usa, né? Uma das formas é essa. Agora, galera, se for negativo, tem not. Então, we have not cleaned the apartment. Ou, juntando, né? We have not, a gente junta, fica we haven't cleaned. You haven't bought more candy for the boys. Okay? Que seria a negativa aí. Beleza? Se for interrogativo, a gente vai colocar auxiliar na frente. Então, o verbo have, que assume o papel de auxiliar aqui, passa a ser antes do sujeito. Então, fica, has she worked in the same company as me? Então, se ela trabalhou já lá, né, na mesma empresa que eu. Have you ever seen the rain? Have you ever seen... Se você já viu a chuva, né? Lembra da música? Have you ever seen the rain? Então, galerinha, essa é quando a gente usa o presente perfeito, tá? E aí, tem uma forma estrutural gramatical, que seria o quê? Vamos pegar essa frase aqui. I, sujeito, né, o verbo, só que o verbo ele é dividido em dois, digamos assim. O verbo have, mas o outro verbo na forma do particípio. Isso mesmo. Lembra da terceira coluna que eu falei que a gente já iria averiguar? Voltamos lá para nossa tabela. Essa tabela aqui, dos verbos irregulares. Então, tem a primeira coluna, base form. A segunda coluna, simple past, que a gente acabou de ver. E agora a gente vai começar a ver a questão do particípio, né? I have been to Canada, por exemplo. Eu, né, já visitei o Canadá. I have been to Canada. I have been, né, de estar, já estive no Canadá, ok? Então, been é essa terceira coluna aqui. Às vezes ela se repete, às vezes ela é completamente diferente, não tem regra, tá? Então, o verbo irregular você vai ter que... Opa! Verbo irregular você vai ter que praticar, ok? E o verbo regular, professor? O verbo regular é uma maravilha. Ele tem essa regra, ele é mais um ED. Isso mesmo. Então a gente tem ali, voltando lá, cadê? Aqui. I have climbed. Climbed não é o mesmo do passado simples? É o mesmo, tá?
Então, você coloca ed. Se fosse a coluna, seria climb, no passado, climbed, o particípio, climbed. É igual, né? Opa, tá difícil hoje aqui, hein, galerinha? Para de me ligar agora. Né? Washed, I washed, wash, verbo wash, né? Lavar, washed in the past, washed, na forma de particípio também. Belezinha? Então, continuando aqui. Agora a gente vai pular. Ó, aqui tá past continuous. Eu não vou fazer essa ordem, tá? Então, pule para o present perfect continuous. Essa aqui, eu quero comparar. Porque a gente acabou de ver o present perfect, certo? O present perfect continuous, ao invés do foco ser no tempo, que também tem que ter, tá? Então, quando a gente fala assim, ó, I have climbed the Angava, I have been to Canada. Então, o tempo, minha vida, começou no passado e continua no presente. Se a gente estiver falando da ação present perfect continuous, é uma ação, obrigatoriamente. Uma ação que começou no passado, ação, escreve isso aí. Uma ação que começou no passado e que continua no presente, tá? A estrutura have been, então, I have been, you have been, he, she, it has, então, has been, né? Lembrando que se for negativo, hasn't been, haven't been, have not been, has not been, ok? E se for interrogativo, mesma coisa, troca. Have you been going to school? Has he been running early in the morning? Agora, essa aqui dá para traduzir até, olha só. Se eu falo, I have been going to school by bike, é mais ou menos como assim, ó. Eu tenho ido, tá? Eu ando indo, nossa, que horrível, eu ando indo. Não, ninguém não fala isso, né? Eu tenho ido até, acho que eu já ouvi essa frase. Eu tenho ido para a escola de bicicleta. Eu tenho ido, quer dizer que é uma ação que, né, começou no passado, é algo que você tem feito com frequência no presente também. You have been losing weight, haven't you? Então você tem perdido peso, certo? Você anda perdendo peso, alguma coisa nesse sentido aí que a gente vai traduzir, se fosse traduzir. Então até a gente tem uma estrutura parecida em português, tá? He has been running early in the morning. Então ele tem corrido cedo de manhã. She has been driving more frequently. Ela tem dirigido mais frequentemente. Então dá para você traduzir. Então lembra bem aqui a diferença agora do present perfect continuous. O present perfect no present perfect continuous uma ação começou no passado, óbvio, e acontece no presente ou acontece com frequência no presente aí. Beleza, galera? E agora a gente volta aqui para falar de past continuous e future continuous. E aí terminamos, ok? Aula meio densa, né? Aula com bastante conteúdo, digamos assim, mas nada que praticando você não consegue. Então, falando em contínuos, você tem o ing, tá? Igual a gente acabou de ver, have been going. No passado contínuo, esse aqui, past continuous, né? É igual o presente contínuo, lembra? Eu estou dormindo. I am sleeping. Só que você vai trocar o am, ao verbo to be, vai colocar no passado. Só isso, galera. Vamos ver os exemplos da apostila de vocês. I was eating that night. It was a good night. Eu estava comendo aquela noite. Foi uma boa noite, né? Quando a gente está comendo, né? É sempre bom, galera. You weren't looking at me. Então você não estava olhando para mim. Então veja que a gente precisa, se fosse traduzir, né? Você não estava olhando para mim. Estar no passado, estávamos, enfim. He was sleeping, ele estava dormindo. And I was doing homework. É isso aí. Lá no futuro você vai ver, né? Tipo, I was studying, é o que vocês estão fazendo agora, while others were doing nothing. Então, enquanto você estava estudando, outros estavam fazendo nada. Essa vai ser a diferença entre quem vai entrar na universidade e quem não vai. Tá? Então, não tem segredo, obedece exatamente a mesma regra. Coloca o not depois. I was not eating. You were not looking. Tá? Ou troca a ordem, se for interrogativo. Was he teaching last night? Was she working? Were they listening to me? To you? Enfim. Então você segue a mesma lógica que a gente já viu. Beleza, galera? E se for falar de futuro, então, continuando aqui, são mais exemplos, né? Então, agora falando do futuro, pega o verbo will, o verbo auxiliar, o modal auxiliar de futuro, will be. Então, vai ser sempre o will be. E futuro é mais fácil, porque é sempre o will be, o verbo no ing. Então, I will be starting a course next week. Eu vou estar começando. Galera, eu não sei, eu não gosto muito dessa forma aí, mas é mais no sentido de, por exemplo, eu vou na escola
toda quinta-feira à noite eu estou na escola. Então, I will be working at Pilar Maturana every Thursday night. Então, eu vou estar trabalhando lá. Esse gerúndio aí não aconselho vocês jamais a escrever algo assim numa redação, por exemplo, tá? Mas é possível, ela existe em inglês também, ok? Então, alguma coisa mais no sentido assim, ó. By 2050, lá pelos anos 2050, we will be living on the moon. A gente vai estar morando na Lua, sei lá. Você coloca uma frase neste sentido aí, ok? E aí, mais uma vez, negativo, interrogativo, a mesma coisa, tá? A gente pega o will, coloca o not aqui na frente, então, we will not be talking to you again soon. Então, a gente não vai estar falando com você de novo em breve, né? Estamos pé da vida com você. Interrogativa, we will not, we won't. Aí, for contraction, você pode escrever won't. Como assim won't, professor? Assim, ó. I will not be teaching after, sei lá, 60 years old. After 60 years old. Então, eu não vou estar mais trabalhando, né, depois dos 60. Eu espero que não, pelo menos, né? Não sei se eu duro até lá, na verdade. Então, I will not be teaching. Tá? Você pode pegar esse will not aqui e transformar em I won't. Opa! Won't be teaching, tá? Então, o won't aí é contraction, né? O negativo de will not. Lembrando, informal. Formal é will not. E se for em pergunta, vai ser assim, ó. Will you be? Will you be studying? Não, teaching não. Will be studying? Will you be studying after university? Você vai estar estudando após a universidade? Sei lá. Pegar um exemplo aleatório, né? Só para vocês verem aqui, a gente troca mais uma vez, segue a mesma regrinha que já foi falada na aula passada. Beleza, galerinha? Então, recapitulando aí, tá? Então, daí assim a gente termina a questão dessa revisão, né? Espero que vocês já tenham olhado isso em outros momentos, mas qualquer dúvida, estou aí para o que der e vier, galerinha. Então, tempos verbais que nós vimos hoje. Vamos interromper aqui. Sai daí. Aê. Então, o que a gente viu de tempo verbal hoje, meus anjinhos? A questão do passado simples, né? Aí vem o verbo to be, passado simples, ok? O passado simples contínuo, né? Então, passado simples. I was a thin teenager, ok? Passado, né? I went to school last night. Então, passado simples, é uma ação no passado. O passado contínuo, I was sleeping. Assim, ó, você pode contar uma história. Eu estava dormindo, I was sleeping when somebody called me. Quando alguém me ligou. Beleza? Misturando os dois aí, né? O presente perfeito, que é mais delicadinho, porque não tem na língua portuguesa. Então, I have taught a lot in my life. I have taught English. Eu ensinei, já dei aula, né? I have taught English. I have taught math. I have taught many different things. Então, já trabalhei, já fiz bastante coisa diferente aí, ok? O presente perfeito contínuo. I've been working a lot at school. I have been working a lot at home. Essa, ó, você fala uma verdade sobre mim, ó. I've been working a lot at home. Quer dizer o quê? Eu tenho trabalhado muito em casa aí. Okay? You have been studying a lot at home, not at school. Beleza, então tem esse presente perfeito contínuo aí. Falamos só uma frasezinha de um pouquinho sobre o futuro. Will be working, will be teaching. I will be... On the other Sunday, I will be sending good energy for you. Eu vou estar mandando boa energia para vocês aí no outro domingo, quando forem fazer o simulado. Ok, galerinha? Acredito que seja isso. Mais uma vez, aula tensa, você pode pausar essa aula, né? Acho que até pausa, ver de novo. Tem essas vantagens, digamos assim, de uma aula à distância gravada para vocês aí. Beleza, pessoal? Então é isso.
Um forte abraço para vocês. Good night, sleep tight, and I see you in a while, crocodile. Nossa, que horrível essa. Então é isso aí, galerinha. Um forte beijo no coração e até a